O setor de homicídios e proteção à pessoa de Campinas esclareceu a morte de um universitário registrada em janeiro desse ano. O estudante de publicidade foi morto depois de uma briga com um colega. Os dois eram sócios e o motivo do desentendimento teria sido a falta do pagamento de um aluguel. Pedro Gobira Matos, de 19 anos, era um jovem de classe média. Ele se mudou do Rio de Janeiro para esse prédio em Campinas com a intenção de estudar marketing nessa faculdade. Mesma instituição de ensino onde Michael Douglas dos Santos, de 23 anos, estudava Direito. Eles chegaram a fazer uma matéria na mesma sala. E foi numa dessas aulas que Michael Douglas teria proposto à sociedade para Pedro. A ideia era que eles abrissem uma boate no Jardim Itatinga, bairro conhecido por ter muitas casas noturnas e prostituição aqui em Campinas. A dupla alugou essa casa pelo valor de R$ 1.000 semanais para abrir um bar que também lucraria com a prostituição de mulheres. Pedro pagou pelos 7 primeiros dias, mas o estabelecimento não deu o lucro esperado. E na mesma semana, Michael Douglas resolveu fechar o bar. Mesmo assim, a proprietária da casa começou a cobrar o aluguel. Por meio de mensagens de celular, Michael Douglas justificou a falta do pagamento, dizendo que foi traído por Pedro e que iria se vingar. No texto, o criminoso afirma que iria tomar o carro do jovem e um dinheiro que ele tinha guardado. O crime aconteceu no estabelecimento em que Pedro e Michael Douglas eram sócios. O assassino teria cobrado o valor do aluguel semanal, mas Pedro questionou o fato de ter que pagar sozinho a taxa que os dois deveriam dividir. Depois de uma discussão, Michael Douglas estrangulou o sócio e, com a ajuda de um comparsa, executou um plano para esconder o corpo da vítima. Ele narrou que levou o Pedro até o interior da boate e lá eles discutiram, onde ele foi obrigado a dar um golpe de asfixia, conhecido como mata-leão, e na sequência, como ele ainda resistia, ele foi obrigado a enrolar um fio de telefone ou algo do tipo em torno do pescoço dele. O assassino e o comparsa Sérgio da Silva Santos, de 29 anos, atearam fogo na vítima 2 vezes e depois abandonaram o corpo na estrada da Vaquejada em Montemor, próximo ao bairro onde Michael Douglas morava em Hortolândia. O jovem foi encontrado morto por esse homem que fazia caminhada no local. Porventura eu parei porque eu vi essa imundiça de lixo ali, vi o mato amassado. A curiosidade foi tanto, queria ver o que tinha naquele mato amassado. Andei 5 metros para frente e deparei com o corpo. Voltei correndo para trás. É mesmo? Agora fiquei em dúvida em chamar a polícia, porque eu não sabia se era um manequim, se é realmente um corpo. Em virtude desta falta desse pedaço, realmente os familiares, inclusive do Pedro, desconfiaram que poderia ser ele. Michael Douglas e Sérgio negam que tenham amputado o antebraço da vítima, mas as evidências nos levam a crer que realmente eles assim o fizeram, exatamente para dificultar a identificação do cadáver. Uma outra suspeita é que os criminosos tentaram usar a mão do jovem morto para desbloquear o celular dele, que é destravado por reconhecimento de digital. Eles negam que tenham realizado esse tipo de conduta, já que o celular da vítima foi formatado, né? Foi encontrado em posse de terceiro que havia adquirido do Sérgio. Então, para a Polícia Civil, realmente ficou constatado que o cadáver foi destruído, foi ocultado. Isso é um crime em apartado ao homicídio, ou seja, ele praticou 2 tipos de crime, tanto o Sérgio quanto o Michael Douglas. Ao invés de ficar com o carro da vítima, como havia prometido por mensagem de celular, Michael Douglas resolveu se livrar do veículo. Por isso, poucos dias depois, o carro foi encontrado queimado nesse terreno vazio no bairro Vila Real, em Hortolândia. Ficou circulando pela cidade após o crime, na posse do Sérgio e na posse do Michael Douglas. O relógio do Pedro foi encontrado na casa do Michael Douglas, mas o celular da vítima já tinha sido vendido por Sérgio. Michael foi preso temporariamente pela Polícia Civil quando estava se preparando para sair do Brasil. Sérgio ainda está em liberdade, mas deve responder pelo mesmo crime que o comparsa. O Sérgio está respondendo em liberdade, pois, a princípio, ele colaborou com a Polícia Judiciária, narrando a conduta e a conduta de seu comparsa, do autor. No entanto, a confissão dele não foi real, não foi verdadeira.